Em 2012, uma imagem chocou o mundo e se espalhou pela internet como um incêndio incontrolável. Um homem nu, com o olhar perdido, algemado à beira de uma estrada. Este não era um criminoso comum. Era a voz que, anos antes, havia salvado a música country americana da extinção. O mesmo homem que outrora lotou estádios, conquistou 7 prêmios Grammy e emplacou 22 músicas no topo das paradas, era agora a piada nacional. Mas acredite, o fundo do poço ainda estava mais abaixo. Há um momento na vida em que a queda parece completa. Quando a humilhação pública, as prisões e as manchetes destrutivas já roubaram tudo o que importa. A dignidade, a carreira, o respeito. E é justamente aí que o destino desfere um golpe ainda mais cruel. Em julho de 2013, um derrame cerebral devastador atingiu o cantor. Os médicos foram frios e categóricos. Ele nunca mais andaria, nunca mais falaria com clareza e, tragicamente, nunca mais cantaria. A voz de veludo que definiu uma geração inteira foi silenciada em uma única noite sombria. Como alguém vai das celas frias de prisões juvenis ao estrelato, tornando-se o salvador de um gênero musical inteiro? O que acontece na alma de um homem quando 22 sucessos número 1 não são suficientes para preencher o vazio que carrega no peito? Por que um ídolo, com tudo a perder, escolhe caminhar pela estrada da autodestruição? E, o mais intrigante, quando a medicina decreta que a música acabou, como um homem sem voz encontra forças para provar que a história ainda não chegou ao fim? Para entender essa queda brutal e a recuperação impossível, a nossa história precisa voltar no tempo. Voltar ao princípio de tudo. Nossa viagem nos leva a uma cidadezinha tão pequena que mal ganhava um ponto no mapa. Um lugar onde um menino aprendeu da pior forma possível que o amor e a dor muitas vezes chegam juntos, na mesma mão fechada. Esta é a saga de Randy Travis, a voz pura que virou lenda, a lenda que virou escândalo, e o milagre que acontece quando um homem se recusa a aceitar o silêncio como o seu ponto final. Randy Bruce Trawick nasceu em 4 de maio de 1959. Em um pedaço de chão que não prometia nada além de suor e luta. Marshville, na Carolina do Norte. Uma comunidade agrícola onde a pobreza não era apenas o pão de cada dia, era uma herança inescapável, passada adiante como uma maldição de família. Seus pais, Harold e Bob Trawick, criavam 6 filhos em uma casa de madeira cujas paredes tremiam constantemente com a tensão. Harold trabalhava na construção civil quando o serviço aparecia, mas sua verdadeira e trágica devoção era ao uísque e à violência. Randy lembraria mais tarde, com uma clareza que ainda machuca. Meu pai era um homem duro. Quando ele bebia, e isso era frequente, o cinto saía da calça. Não eram apenas palavras soltas ao vento, eram cicatrizes. As noites na casa dos Trawick ecoavam gritos, o estalo seco do couro contra a pele e os soluços abafados de crianças que descobriram cedo demais que o afeto e a violência podiam morar no mesmo teto. Mas, no meio de todo esse caos sombrio, havia uma luz. Harold, apesar de todos os seus demônios, sabia tocar violão. Nos raros momentos em que não estava embriagado ou tomado pela fúria, ele se sentava na varanda de casa e dedilhava melodias que pareciam flutuar acima de toda aquela miséria. Randy, um garoto quase do tamanho do instrumento, observava os dedos do pai dançarem pelas cordas. Ali, ele sentiu algo despertar, algo que não causava dor. Aos 8 anos de idade, Randy já aprendia sozinho os primeiros acordes naquele violão surrado que o pai, de vez em quando, deixava ele tocar. Aos 10, já cantava em shows de calouros na região, exibindo uma voz com uma gravidade profunda que parecia impossível para uma criança. A música se tornou o seu refúgio. Porém, apenas fugir na música não era o bastante. Aos 12 anos, o menino estava fora de controle. Matava aulas, roubava carros, arrombava o comércio local.
A raiva que seu pai havia plantado a golpes de punho floresceu em pura rebeldia. Aos 14, já havia colecionado várias prisões. Aos 16, abandonou a escola de vez. O xerife de Marshville já o conhecia pelo nome e sobrenome. O juiz já ameaçava mandá-lo para uma penitenciária de adultos. Randy era um garoto se afogando em uma cidade que não oferecia boias de salvação. Ele caminhava a passos largos para uma cela ou para o cemitério, o que viesse primeiro. Então, em 1975, o roteiro dessa tragédia virou do avesso. Aos 16 anos, Randy entrou em uma casa noturna na cidade de Charlotte, chamada Country City, USA. A dona do lugar era Lib Hatcher, uma mulher 11 anos mais velha, de olhar atento e língua afiada, que já tinha visto milhares de cantores amadores tropeçarem em seu palco sonhando com o sucesso. Mas no instante em que Randy abriu a boca e cantou, Lib paralisou. Aquela voz, crua, dolorida e de uma pureza cortante, atravessou a fumaça de cigarro e o cheiro de cerveja barata como se fosse uma oração. Ela confessaria mais tarde: em 30 segundos, eu soube que ele era a coisa mais real que eu já tinha visto. O problema era que Randy não era apenas um talento brilhante. Ele era um jovem quebrado, revoltado e prestes a afundar de vez na criminalidade. Foi então que Lib tomou a decisão que selaria o destino de ambos para sempre. Ela se tornou sua empresária, sua protetora feroz e, com o passar do tempo, embora o mundo só fosse descobrir muito depois, sua amante. Foi um escândalo desde o primeiro dia. Ela, uma mulher madura e casada, ele, um adolescente problemático. Mas Lib viu muito além da ficha criminal suja e da pobreza enraizada. Ela enxergou uma estrela aprisionada pelas tristes circunstâncias da vida. Ela lhe propôs um acordo simples: trabalhar no clube, ficar longe das confusões com a polícia e, em troca, ela o ajudaria a conquistar Nashville. Sem ter mais nada a perder, o garoto topou. Pelos anos seguintes, o futuro rei do country morou nos fundos do Country City, USA. Lavava pratos sujos, fritava hambúrgueres na chapa quente e todas as noites cantava com a alma para multidões que mal levantavam os olhos dos copos de bebida. Lib sacrificou absolutamente tudo. Divorciou-se do marido, enfrentou os boatos maldosos de cabeça erguida e investiu cada centavo que possuía no sonho daquele garoto do interior. Ela arranjava shows em lugares minúsculos, gravava fitas demo caseiras cheias de chiado e as enviava incansavelmente para todas as gravadoras de Nashville, esperando que alguém mais pudesse ouvir o que ela ouviu. As fitas demo voltavam uma após a outra, carimbadas com a mesma palavra fria das gravadoras: não. Os executivos de terno diziam que aquela voz era tradicional demais, caipira demais. Faltava aquele brilho comercial que vendia discos fáceis. Mas Lib Hatcher se recusava a jogar a toalha, e Randy preferia a morte a ter que voltar para a miséria e a violência de Marshville. Em 1982, eles fizeram a aposta definitiva. Venderam a casa noturna Country City, USA, enfiaram tudo o que possuíam na caçamba de um caminhão de mudança e dirigiram rumo a Nashville. No bolso, tinham apenas $5.000. No peito, um sonho que qualquer pessoa em sã consciência chamaria de pura loucura. Randy tinha 23 anos, não tinha diploma, carregava uma ficha criminal que assombrava qualquer pedido de emprego formal, e um sotaque da roça da Carolina do Norte tão grosso que a elite da indústria musical mal conseguia entender o que ele falava. E Nashville, a capital da música, os mastigou e cuspiu na calçada. As gravadoras batiam à porta. Os produtores davam sorrisos de pena. No início dos anos 1980, a indústria idolatrava o pop country, produções de plástico, repletas de sintetizadores e feitas sob medida para tocar nas rádios da cidade grande. O barítono profundo de Randy e seu estilo de bar de beira de estrada pareciam uma relíquia empoeirada. Por 2 anos cruéis, ele sobreviveu de bicos,
cantou em espeluncas vazias e caminhou no limite do abismo da desistência. Lib vendia joias, dobrava turnos de trabalho e continuava carregando a esperança nas costas. Até que, em 1984, um pequeno milagre interveio. Martha Sharp, uma produtora da poderosa gravadora Warner Brothers, ouviu uma das fitas caseiras de Randy. Onde os outros ouviam o passado, ela ouviu o futuro. Ela ofereceu a ele um contrato de desenvolvimento. Era um acordo minúsculo, com dinheiro suficiente apenas para manter o sonho respirando por aparelhos. Mas a vitória ainda estava por um fio. O seu primeiro single, On the Other Hand, lançado em 1985, mal arranhou as paradas, empacando numa esquecida 67ª posição. A Warner Brothers já considerava rasgar o contrato e demiti-lo. Randy pensou seriamente em largar tudo, mas Martha Sharp bateu na mesa. Ela convenceu a gravadora a dar a ele uma última chance, um último tiro no escuro. Eles então lançaram a música 1982, uma balada com gosto de nostalgia sobre um amor perdido. A canção começou a tocar de mansinho até escalar para o 6º lugar nas paradas. De repente, as rádios não podiam mais ignorar aquele som de verdade. A Warner, pega de surpresa, relançou o primeiro single que havia fracassado. Desta vez, On the Other Hand voou direto para o cobiçado número 1. E então veio o verdadeiro terremoto. Em 1986, Randy lançou seu álbum de estreia, Storms of Life, Tempestades da Vida. Todas as previsões pessimistas dos executivos viraram poeira. O disco explodiu de forma incontrolável, vendendo mais de 3 milhões de cópias e se tornando o primeiro álbum de estreia da história da música country a ganhar disco de platina. Foram 4 singles no topo. O som era tão autêntico, tão rústico, que ouvir aquele disco era como abrir a porta de um bar do interior dos anos 1950. Os críticos chamaram aquilo de revolução. Os fãs chamaram de salvação. A música country, que estava morrendo afogada em um mar de pop descartável, de repente se lembrou da própria alma. Randy Travis, o moleque problema que estava destinado a apodrecer na prisão, agora estava de pé no palco sagrado do Grand Ole Opry, segurando seu violão e fazendo homens adultos chorarem com a música Forever and Ever, Amen. Ao longo da década seguinte, Randy não apenas dominou a música country, ele a reconstruiu com as próprias mãos. Enquanto o resto de Nashville ainda corria atrás das modas das rádios pop, Randy fincou suas botas na tradição e esperou que o mundo viesse até ele. E o mundo veio. 1987. O álbum Always and Forever não apenas vendeu. Ele conquistou a América, emplacando a faixa título como o hino cantado em altares de casamento por todo o país. 1988. Old 8x10 cimentou seu lugar como uma máquina de sucessos inabalável. 1989. No Holding Back trouxe mais 4 faixas número 1. Os números daquela época são frios, mas contam a história de um gigante. 7 álbuns de platina consecutivos, 22 músicas em primeiro lugar, 7 prêmios Grammy e 6 prêmios da Associação de Música Country. Ele se tornou intocável, a régua pela qual todos os outros artistas seriam medidos. Mais do que isso, ele arrombou a pesada porta da indústria para que a próxima geração pudesse entrar. Astros como Garth Brooks e Alan Jackson admitiram publicamente que só tiveram carreiras porque Randy Travis manteve a verdadeira música country viva. Ele foi o cordão umbilical que religou o gênero às suas raízes caipiras. Porém, mesmo no pico mais alto da montanha, as rachaduras começavam a se espalhar sorrateiramente sob o peso da fama. O relacionamento com Lib Hatcher, antes um segredo bem guardado nos bares escuros de Charlotte, tornou-se o casamento mais polêmico de Nashville. Em 1991, 16 anos após o primeiro encontro, eles finalmente trocaram alianças. Para Randy, ela era a sua bússola, salvadora, empresária
e esposa. Para a alta sociedade musical, ela era um puro escândalo ambulante. A diferença de 11 anos de idade virou banquete para os tabloides sensacionalistas. O fato de ela administrar a vida dele, desde que ele era apenas um menino de 16 anos, atraiu acusações venenosas de manipulação e controle. A imprensa a pintava como predadora. Pintava Randy como um fantoche que não tinha vontade própria. Os sussurros o seguiam feitos sombras por onde passavam. Foi ela quem o inventou. E no fundo do peito, onde os discos de platina não conseguiam alcançar, Randy ainda carregava dores que a fama jamais poderia curar. A lembrança ardida do cinto de couro nas costas, a solidão da cela fria da cadeia, o pai endurecido que nunca conseguiu dizer "Eu tenho orgulho de você". O menino assustado havia se transformado em uma lenda de multidões. Mas as cicatrizes de sua infância continuavam lá, latejando em absoluto silêncio, apenas aguardando a hora de cobrar a sua dívida. Ele é apenas o fantoche dela. Sem a Lib, ele não é nada. Essas eram as facadas sussurradas nos bastidores sombrios de Nashville. O tribunal da indústria musical não perdoava. Alguns apontavam o dedo para Lib Hatcher, chamando-a de predadora, uma mulher astuta que havia seduzido um adolescente problemático para construir sua própria fortuna. Outros, mais justos, viam uma mulher de coragem cega, que havia apostado tudo o que tinha em um talento bruto e tirado a sorte grande. Randy a defendia com unhas e dentes, com a lealdade feroz de um cão de guarda, mas o peso daquele julgamento constante nunca abandonou seus ombros. As pessoas nunca entenderam o que a Lib fez por mim. Ele confessaria anos mais tarde, com a voz carregada de dor. Ela salvou a minha vida quando eu não tinha absolutamente nada. Mas defender o amor sob as luzes da ribalta não impedia a corrosão silenciosa que acontecia no escuro. Cada entrevista parecia um interrogatório policial. Cada decisão de negócios tomada por Lib era revirada e criticada. A mulher que havia erguido o império de Randy Travis se tornou o alvo favorito que a cidade amava odiar. E a panela de pressão não parava de apitar. No início dos anos 1990, Randy se viu prisioneiro de um ciclo asfixiante de perfeição. A regra não dita do sucesso era brutal. Todo disco precisava vender mais que o anterior. Toda música lançada precisava ser número 1. As turnês se transformaram em uma máquina de moer carne. Eram cerca de 200 shows por ano. Uma maratona enlouquecedora de voos noturnos, quartos de hotel sem rosto que se misturavam na memória, fãs exigindo pedaços de sua alma e gravadoras exigindo hits que pagassem as contas. No meio desse furacão, o casamento sangrava, desgastado pela mesma engrenagem cruel que o havia criado. Foi então que o fantasma de sua infância voltou para cobrar a dívida. A bebida começou de mansinho, quase como uma recompensa inocente. Primeiro, era apenas uma cerveja depois do show para baixar a adrenalina. Depois, um copo de uísque no ônibus da turnê para conseguir pregar os olhos e dormir. Até que a necessidade evoluiu para garrafas inteiras, escondidas estrategicamente nos camarins, apenas para que ele conseguisse suportar o peso do dia. Randy havia crescido assistindo seu próprio pai se afogar em um mar sujo de álcool e violência. E agora, numa ironia macabra do destino, lá estava ele, estendendo a mão trêmula para o exato mesmo veneno. "Eu jurei por Deus que nunca seria como o meu velho", ele desabafou. "Mas a garrafa tem um jeito sorrateiro de te encontrar quando você está fugindo de alguma coisa." E do que ele estava fugindo? O garoto caipira de Marshville havia conquistado o mundo, mas a verdade é que ele nunca havia se curado das fiveladas de cinto, do frio das celas de prisão e daquela pobreza enraizada que passou a vida inteira sussurrando que ele era um lixo. A fama não curou suas feridas. Ela apenas lhes deu um megafone. Cada aplauso de pé parecia frágil, prestes a acabar a qualquer momento. O homem que possuía a voz que milhões amavam
Vivia com o terror diário de perdê-la. Nos bastidores, os amigos notavam a escuridão engolindo a luz. O caipira de sorriso fácil e humildade calorosa deu lugar a um homem distante, de humor sombrio e olhar desconfiado. Libby tentou intervir, tentou puxar as rédeas e consertá-lo. Mas o controle sempre foi a linguagem principal dela, e Randy começou a odiar aquela gaiola, mesmo sabendo que era forrada de ouro. O casamento que foi sua tábua de salvação começou lentamente a enforcá-lo. Para piorar, a fonte secou. Em meados dos anos 1990, a maré da música country mudou de forma drástica mais uma vez. Garth Brooks trouxe o espetáculo explosivo do rock de arena. Shania Twain trouxe o glamour reluzente das cantoras pop. As rádios agora queriam juventude, energia, barrigas de fora e guitarras distorcidas. O barítono tradicional e puro de Randy, que um dia foi revolucionário, agora soava como uma velharia para os engravatados obcecados por estatísticas. O sucesso começou a evaporar. Seu álbum de 1994, This Is Me, teve vendas decepcionantes. Full Circle, lançado em 1996, mal fez cócegas nas paradas de sucesso. A Warner Brothers, a mesma gravadora que apostou nele quando ele não era ninguém, perdeu a paciência. As reuniões de negócios viraram campos de batalha. Quando sugeriam que ele modernizasse seu som, Randy sentia a proposta como uma facada nas costas, uma traição à sua essência rústica. Em 1997, após 15 anos juntos, a Warner e Randy Travis romperam o contrato. Não houve uma grande explosão de raiva, foi algo muito mais triste. Foi a exaustão mútua, a admissão silenciosa de que a mágica havia acabado. Ele assinou com a DreamWorks Records em 1998, rezando por um recomeço milagroso. Mas o novo álbum foi recebido com uma frieza de cortar o coração. As músicas não tocavam. O rádio havia seguido em frente e o esquecido no meio do caminho. Uma nova geração de ouvintes não fazia ideia de quem era Randy Travis. E os velhos fãs estavam envelhecendo e deixando de comprar discos. A queda do topo não foi um acidente de carro estrondoso. Foi um deslizamento lento, doloroso e solitário. Quando 1999 chegou, o homem que havia resgatado a alma da música country estava tocando em ginásios menores, para um público de cabelos grisalhos. Os troféus pararam de chegar. O telefone parou de tocar. E aquelas garrafas que antes eram fugas de fim de semana tornaram-se o seu oxigênio diário. Ele acordava com a mente nublada, subia no palco no piloto automático e bebia até a consciência apagar de novo. Libby assistia de mãos atadas, o homem que ela havia esculpido derreter feito cera diante dos seus olhos. Mas o orgulho do homem do campo não o deixava jogar a toalha. Entre 1999 e 2010, ele tentou de tudo para sobreviver. Trocou de gravadora, cantou louvores gospel, gravou discos inspiracionais, qualquer coisa para provar que ainda importava. Alguns desses álbuns eram verdadeiras obras-primas, mostrando uma voz que o tempo havia amadurecido e deixado ainda mais profunda e rica. Mas beleza não paga pedágio na indústria da música. A máquina que antes o idolatrava, agora olhava para ele como uma peça de museu, uma lenda com o prazo de validade vencido. E Randy sentia cada pancada. Ele via cada cadeira vazia na plateia, ouvia cada não das rádios, notava cada artista jovem que passava por ele sem abaixar a cabeça em respeito. O menino que lutou a vida inteira para ser alguém estava lentamente ficando invisível de novo. Exatamente como nas ruas poeirentas de Marshville. Exatamente como quando lavava pratos sujos de gordura na cozinha de Charlotte. Os demônios que ele conseguiu despistar por 20 anos finalmente o agarraram pelo colarinho. A preocupação dos amigos virou escândalo público. Histórias tristes começaram a vazar.
Randy chegando embriagado aos shows, enrolando a língua no microfone, esquecendo as próprias letras que o consagraram. Surgiram boatos sombrios de brigas feias com Libby, discussões violentas que faziam ecoar as madrugadas de terror de sua própria infância. O casamento, já trincado por décadas de ressentimento, estava virando pó. Até que, em 2010, após 19 anos de um casamento que desafiou o mundo inteiro, Randy e Libby se separaram legalmente. Eles não assinaram o divórcio imediatamente. As teias dos negócios que construíram juntos eram complexas demais para serem cortadas de uma vez. Mas a dura realidade não precisava de papel passado. O conto de fadas havia chegado ao fim. E a verdadeira tempestade estava apenas começando. Lib, a mulher que o descobriu, o resgatou, moldou sua lenda e o amou incondicionalmente, havia partido. E Randy Travis ficou para trás. Agora, ele estava completamente sozinho na companhia de garrafas vazias, arrependimentos amargos e uma carreira que parecia apenas o fantasma assombrado de tudo o que um dia havia sido. A separação cortou sua última âncora com a realidade. Sem a estrutura de Lib, sem o controle rígido dela e sem a sua crença inabalável, Randy ficou à deriva e navegou direto para o caos. Em 2011, o desmoronamento do ídolo já acontecia em praça pública. Ele foi preso por dirigir embriagado, não apenas uma, mas repetidas vezes. O menino que escapou da miséria de Marshville havia construído um reino dourado, apenas para sentar no trono e assistir a tudo desmoronar de dentro para fora. E por mais terrível que pareça, o pior ainda estava à espreita no escuro. No início de 2012, Randy já era um estranho dentro do próprio corpo. O homem de postura firme, que antes comandava estádios com dignidade e respeito, agora tropeçava pelos dias envolto em uma neblina alcoólica. Ele perseguia o esquecimento com o mesmo desespero com que, no passado, havia perseguido o estrelato. A primeira prisão daquele ano aconteceu em fevereiro, mas foi a segunda que o destruiu por completo. Eram 23 horas e 18 minutos do dia 7 de agosto de 2012. Um patrulheiro rodoviário do estado do Texas notou um carro modelo Pontiac Trans Am preto, abandonado em uma zona de obras na rodovia estadual 34, perto da cidade de Tioga. O veículo estava destruído, a frente amassada e as marcas de pneu no asfalto contavam a história clara de um motorista que havia perdido o controle. O policial se aproximou com cautela e encontrou o carro vazio. A porta do motorista estava escancarada e as chaves ainda balançavam na ignição. E então o patrulheiro o viu. Lá estava Randy Travis, nu, cheirando fortemente a álcool, cambaleando na escuridão perto do estacionamento de uma igreja. Quando o oficial tentou se aproximar para ajudar, Randy se tornou agressivo. Com a voz pastosa, ele disparou palavrões, ameaçou a vida do policial e resistiu violentamente à prisão. Foram necessários vários oficiais para conseguir dominá-lo e algemá-lo no chão de terra. Ele foi indiciado por dirigir embriagado e por ameaçar um oficial da lei. A foto de sua ficha policial, a famosa mugshot tirada naquela madrugada, mostrava um homem com o rosto inchado, hematomas, olhos vidrados e uma expressão de vazio absoluto. A imagem vazou e viralizou na internet em questão de horas. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, Randy Travis já não era mais uma lenda da música country. Ele era a piada nacional. O conto de fadas virou uma história de terror para assustar jovens artistas. Comediantes de programas noturnos na TV o massacraram com ironias. O Twitter explodiu com piadas cruéis e memes impiedosos. Os tabloides estamparam seu rosto desfigurado nas capas, com manchetes garrafais que gritavam "A queda vergonhosa do astro country". Os mesmos fãs que haviam dançado a sua música romântica em seus casamentos agora balançavam a cabeça, divididos entre a pena e o nojo. Nashville, uma cidade que nunca foi gentil com ídolos caídos, sussurrou pelos corredores das gravadoras que ele estava acabado. E bem no fundo de sua alma ferida, Randy acreditava neles. Anos mais tarde, ele faria uma confissão de cortar o coração.
Naquela noite, eu atingi um fundo do poço que eu nem sabia que existia. Eu estava tão bêbado que não me lembro da maior parte. Mas eu me lembro da vergonha insuportável quando vi aquela foto. Eu não reconheci o homem que estava olhando de volta para mim. As consequências legais foram pesadas. Liberdade condicional, reabilitação exigida pelo tribunal, carteira de motorista suspensa e multas astronômicas. Mas a ferida mais profunda e sangrenta era a humilhação pública. Randy havia passado décadas construindo, tijolo por tijolo, a imagem do cavalheiro da música country, humilde, fiel e autêntico. Agora, essa reputação estava em ruínas, pisoteada pelo próprio homem que a construiu. Ainda assim, a queda livre não parou. Em janeiro de 2013, poucos meses após o vexame que rodou o mundo, as sirenes piscaram de novo. Randy foi preso mais uma vez por dirigir alcoolizado, agora no condado de Denton, no Texas. Desta vez, ele foi encontrado completamente embriagado dentro de seu carro, no estacionamento de uma loja de conveniências. Mais uma foto na delegacia. Mais uma rodada de manchetes sangrentas. Mais uma camada grossa de vergonha. Amigos imploravam, com lágrimas nos olhos, para que ele aceitasse ajuda. Seus advogados batiam na mesa avisando que a próxima prisão significaria a cadeia de verdade. Mas Randy não conseguia parar o copo antes de chegar à boca. Eu estava tentando beber para afogar a dor, o constrangimento, o fracasso, ele admitiu. Mas cada garrafa só piorava tudo. Longe das câmeras e dos bafômetros, a tragédia continuava nos tribunais. O divórcio com Lib se transformou em uma guerra tóxica. Após 19 anos de casamento e 38 anos de uma parceria que mudou a história da música, os dois agora só se falavam através de advogados, brigando ferozmente por mansões, cavalos de raça, royalties de músicas e por todo o império de negócios que haviam erguido com tanto suor. A mulher que o descobriu aos 16 anos, que jogou seu próprio casamento no lixo e apostou tudo o que tinha para transformá-lo em uma estrela, era agora sua pior inimiga nos autos do processo. A história de amor que nasceu em um bar esfumaçado em Charlotte terminou em acusações venenosas e depoimentos frios. Lib alegava que Randy devia milhões a ela em honorários de gestão e direitos não pagos. Randy contra-atacava, afirmando que ela havia roubado a sua vida, controlando doentiamente cada passo seu, cada respiração, cada centavo. Nenhuma das acusações estava totalmente errada, mas a verdade do coração humano é muito mais suja do que qualquer sala de tribunal permite registrar. Eram duas pessoas que no passado salvaram a vida uma da outra e que no fim acabaram se destruindo. Na metade do ano de 2013, o furacão parecia ter passado, mas deixou apenas terra arrasada. Randy estava sozinho de uma forma que o apavorava até os ossos. Não havia mais Lib, não havia mais carreira, não havia mais o respeito do público. Sua gigantesca mansão no campo agora parecia um mausoléu frio e silencioso. Os troféus brilhantes acumulavam poeira nas prateleiras. Os discos de ouro e platina pendurados nas paredes pareciam rir dele. O telefone de casa, que um dia não parava de tocar com convites de presidentes e superestrelas, agora estava mudo. Aos 54 anos de idade, o homem dono da maior voz do interior dos Estados Unidos não tinha mais ninguém para quem cantar. E foi exatamente nesse silêncio absoluto que o destino preparou o golpe mais devastador de toda a sua vida. Os velhos amigos o evitavam, não por crueldade ou maldade, mas por puro desamparo. Afinal, o que se diz a um homem que está assistindo a própria vida desabar em câmera lenta? Mas, de repente, quando a escuridão parecia absoluta, uma luz inesperada se acendeu. No final de 2013, Randy se aproximou de Mary Davis, uma mulher que ele já conhecia casualmente há anos. Ela era mais jovem, gentil e o mais importante de tudo. Ela não olhava para ele como uma estrela cadente e fracassada, mas sim como um homem que precisava desesperadamente de ajuda. Mary não queria a fama dele, não queria o dinheiro, até porque, a essa altura,
Ambos já haviam evaporado. Ela queria salvá-lo, não para os palcos de Nashville, mas para ele mesmo. Mary tornou-se sua companhia, e logo depois, sua namorada. Ela o incentivou a buscar a sobriedade, segurou sua mão nas reuniões dos alcoólicos anônimos e, de forma lenta e agonizante, Randy começou a rastejar de volta para a luz da estabilidade. Não foi cena de cinema. Houve recaídas, momentos de escuridão profunda e noites em que a garrafa sussurrava velhas promessas em seu ouvido. Mas Mary ficou. E pela primeira vez em muitos anos, Randy sentiu algo diferente do gosto amargo da vergonha. Ele sentiu esperança. Começou a se exercitar, a comer melhor, a conversar com terapeutas. As fotos de suas prisões continuavam espalhadas pela internet, imortalizadas pela crueldade digital, mas ele estava aprendendo a carregar esse peso de um jeito diferente. Ele foi a público e admitiu com a cabeça erguida de um homem do campo. Eu cometi erros terríveis. Eu machuquei pessoas. Eu machuquei a mim mesmo. Mas estou tentando ser alguém melhor. Em julho de 2013, Randy estava sóbrio há várias semanas. O seu recorde em anos. Ele e Mary sentavam na varanda e conversavam sobre o futuro. Talvez fizessem shows em lugares pequenos e íntimos. Talvez gravassem um disco gospel, algo silencioso, acústico e verdadeiro. Ele sabia que nunca mais recuperaria a coroa de rei do country, mas talvez pudesse recuperar a sua dignidade. Nashville assistia de longe, com os braços cruzados e o olhar cético. A cidade já tinha visto lendas demais prometerem sobriedade apenas para tropeçarem na sarjeta de novo. Mas os poucos amigos que restaram, aqueles que o conheciam desde a época em que ele não tinha um tostão furado, viam que a mudança era real. Randy não estava buscando a redenção para as câmeras. Ele estava lutando pela própria sobrevivência. O dia 10 de julho de 2013 foi um dia comum em Tioga, no Texas. Randy parecia mais leve do que em anos. Ele passou a tarde com Mary, conversando, rindo das coisas simples, grato pela calmaria após uma década de caos. Naquela noite, enquanto o sol texano se punha sobre sua propriedade, Randy sentiu algo muito raro. Paz. Seu corpo estava mais forte, sua mente mais limpa. Enquanto adormecia, ele não fazia a menor ideia de que em menos de 24 horas tudo chegaria ao fim. Não com algemas, não com manchetes de jornais sensacionalistas, mas com um inimigo muito mais silencioso e impiedoso. Eram aproximadamente 20 horas do dia 11 de julho. Mary percebeu que Randy estava agindo de forma estranha. Ele parecia desorientado, lutando para formar palavras na boca. O lado direito de seu rosto e corpo começou a ceder, como se a gravidade tivesse de repente puxado metade de sua vida para baixo. Ela o chamou pelo nome. Ele olhou de volta com os olhos perdidos e confusos. Seus lábios se moviam, mas apenas sons embaralhados e inarticulados saíam de sua garganta. Aterrorizada, Mary ligou para o serviço de emergência. Ele não está fazendo sentido, ela disse ao atendente com a voz tremendo de pavor. Tem algo de muito errado. Os paramédicos chegaram em minutos. Os sinais vitais de Randy estavam despencando e suas pupilas já não respondiam à luz. O diagnóstico foi rápido e brutal. Um derrame cerebral, AVC, massivo. Eles o colocaram na maca e correram para o Hospital do Coração Baylor Plano, com as sirenes rasgando o silêncio da noite texana. Dentro da ambulância, o cérebro de Randy estava sangrando. A pressão dentro de seu crânio aumentava, e milhares de células morriam a cada segundo que o relógio avançava. No hospital, os médicos entregaram a Mary uma sentença que a despedaçou. Uma insuficiência cardíaca congestiva havia engatilhado o derrame e os danos eram catastróficos. O cérebro de Randy estava inchando perigosamente. Sem uma cirurgia imediata, ele morreria em poucas horas. Mas, mesmo com a cirurgia, a previsão era sombria. Se por um milagre ele sobrevivesse,
Ele provavelmente nunca mais andaria, nunca mais falaria com clareza e, com absoluta certeza, nunca mais cantaria. Dormente pelo choque, Mary assinou os papéis de consentimento. Os cirurgiões prepararam Randy para uma cirurgia craniana de emergência, perfurando o osso do seu crânio para aliviar a pressão brutal que esmagava o seu cérebro. O procedimento durou horas agonizantes. Mary ficou sozinha na sala de espera, olhando para o ponteiro do relógio, rezando para um Deus que ela nem tinha certeza se estava ouvindo. Quando o cirurgião finalmente apareceu pelas portas duplas, com o rosto exausto e o olhar pesado, suas palavras não trouxeram conforto algum. Fizemos tudo o que era possível. As próximas 72 horas vão determinar se ele vai sobreviver. Mas mesmo que ele sobreviva, o homem que você conhecia pode não voltar. Randy Travis, a voz que definiu a geração de ouro da música country, agora estava deitado em uma cama de unidade de terapia intensiva, UTI. Tubos saíam de seu corpo, máquinas frias respiravam por ele. Seu cérebro estava devastado pelo trauma. Os médicos o colocaram em coma induzido para dar ao seu corpo destroçado uma chance de se curar, embora nos corredores do hospital muitos duvidassem que ele fosse acordar. A notícia estourou na manhã seguinte. As manchetes de todo o país gritavam: Randy Travis sofre derrame massivo. Fãs inundaram as redes sociais com correntes de oração. Gigantes da música, como Garth Brooks, Carrie Underwood e Alan Jackson, publicaram homenagens emocionadas. O palco sagrado do Grand Ole Opry fez um doloroso minuto de silêncio. Mas por baixo de todo o apoio público, os mesmos sussurros cruéis de sempre voltaram a ecoar. Aquele era o ponto final. As prisões, a bebida, a humilhação pública e agora o próprio corpo o traindo. Para o mundo, a história de Randy Travis havia terminado ali, naquela cama de hospital. A lenda estava morrendo. Por 3 dias intermináveis, Randy Travis permaneceu em um coma profundo, equilibrando-se em uma corda bamba muito fina entre a vida e a morte. E durante cada um desses segundos, Mary Davis não arredou o pé de perto daquela cama de hospital. Ela segurava a mão inerte dele, falava com ele sem parar, colocava as antigas músicas de sucesso dele para tocar bem baixinho no quarto frio da UTI, agarrada à esperança de que alguma pequena parte daquela mente brilhante pudesse ouvi-la no escuro. Mas os médicos, treinados para lidar com a frieza dos fatos, pediam que ela se preparasse para o pior cenário possível. O dano cerebral era massivo. Uma lesão dessa gravidade raramente permitia qualquer tipo de recuperação. Os especialistas foram cruéis, mas honestos. Se ele acordar, pode ser que não reconheça o seu rosto. Pode ser que não lembre o próprio nome. E então, no 4º dia, o improvável aconteceu. Os olhos de Randy se abriram. Mas não foi um despertar triunfante de cinema. Não houve sorrisos ou alívio imediato. Ele apenas olhava para o teto com um vazio assustador, incapaz de focar a visão, incapaz de articular uma única palavra. Quando os médicos pediram que ele apertasse a mão de Mary para testar seus reflexos, nada aconteceu. Todo o lado direito de seu corpo estava completamente paralisado. Sua voz, o instrumento sagrado que o havia arrancado da pobreza extrema e o levado à glória mundial, havia sumido. No lugar daquele barítono que emocionou milhões, restaram apenas gemidos incoerentes e sílabas arrastadas, que não formavam palavra alguma. Os exames de imagem revelaram o tamanho da devastação. O derrame havia obliterado as áreas do seu cérebro responsáveis pela fala, pelo controle motor e pela memória. Ele não conseguia engolir direito. Não conseguia ficar de pé. Não conseguia se comunicar além de grunhidos dolorosos. Os terapeutas trouxeram pranchas com figuras infantis, esperando que ele pudesse pelo menos apontar para imagens e expressar se estava com fome ou com dor. Na maior parte do tempo, Randy apenas ficava encarando o teto. A frustração fervia por trás daqueles olhos azuis
que já não conseguiam dizer o que sua mente, trancada dentro do próprio crânio, estava gritando. Mary assistia, com o coração em pedaços, o homem forte que ela amava se dissolver na mais pura impotência. O artista orgulhoso que antes comandava arenas lotadas com um simples aceno de mão, agora precisava da ajuda de enfermeiros apenas para conseguir se sentar na cama. O poeta rústico que traduzia corações partidos em melodias inesquecíveis não conseguia sequer dizer "Eu te amo". A voz que fazia marmanjos chorarem estava silenciada, e, segundo a medicina, silenciada para sempre. Os médicos explicaram a dura e fria realidade matemática. Recuperar-se de um derrame tão devastador exigiria anos de terapia intensiva diária. E mesmo com todo esse esforço, a maioria dos pacientes jamais se recupera totalmente. A fala poderia, com muita sorte, voltar em pequenos fragmentos. Voltar a andar exigiria reaprender o equilíbrio do zero absoluto. E cantar? Médica e cientificamente falando, era impossível. As vias neurais precisas que controlavam as cordas vocais haviam sido destruídas e varridas do mapa. Mas Mary Davis se recusou a aceitar que aquele era o fim do livro. Ela não aceitou o ponto final. Ela contratou os melhores fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos que o dinheiro podia pagar. E juntos, eles começaram o processo agonizante, lento e doloroso de reconstruir Randy Travis, milímetro por milímetro, uma pequena vitória de cada vez. O primeiro e mais humilde dos objetivos, reaprender a engolir. Durante semanas a fio, Randy engasgava com um simples gole de água. Os músculos de sua garganta haviam esquecido como coordenar o ato mais básico da sobrevivência humana. Os terapeutas trabalhavam com ele por horas a fio, guiando-o por exercícios que pareciam humilhantes para um homem adulto, até que, finalmente, ele conseguiu engolir um pouco de água sem tossir. Para ele, aquele gole teve o peso e a glória de escalar o Monte Everest. O segundo desafio, sentar-se sozinho. Os músculos do seu tronco, atrofiados por meses deitado em uma cama de hospital, não conseguiam mais sustentar o peso do próprio corpo. Os terapeutas o posicionavam com cuidado extremo, segurando-o firme enquanto ele tremia dos pés à cabeça, suando frio pelo esforço de apenas existir contra a gravidade. Depois de 3 semanas exaustivas, ele conseguiu ficar sentado por 5 minutos sem desabar. Mary chorou de alívio. O terceiro passo: ficar de pé. Em outubro de 2013, 3 meses após o derrame, com 2 terapeutas agarrando seus braços e um cinto de segurança amarrado ao corpo para evitar uma queda fatal, Randy deu seu primeiro passo. A perna direita se arrastava no chão, inútil. A esquerda mal aguentava o seu peso. Ele avançou míseros 15 centímetros. Mais tarde, ele conseguiu expressar que aquela foi a coisa mais difícil que já fez em toda a sua vida. Logo após o passo, ele desabou na cadeira, soluçando compulsivamente de exaustão e frustração. E então veio o desafio mais cruel de todos: a fala. Os fonoaudiólogos trabalhavam incansavelmente todos os dias. Mostravam cartões com letras grandes, pedindo que ele repetisse sons infantis. A, U. A maioria das tentativas não produzia som algum ou gerava um ruído engasgado que o próprio Randy não conseguia reconhecer. O homem que havia emplacado 22 músicas no topo das paradas americanas não conseguia pronunciar o próprio nome. Nos momentos em que ficava sozinho no quarto, Randy gesticulava freneticamente para a própria garganta, com as lágrimas escorrendo pelo rosto torto, tentando forçar palavras que simplesmente se recusavam a sair. Mary o abraçava apertado enquanto ele chorava. Era um luto em vida. Ele estava chorando a morte da voz que tinha sido a sua identidade, o seu grande dom, o seu único propósito na Terra. Sem aquela voz, quem diabos era Randy Travis? Apenas mais um corpo quebrado numa cama de hospital, esquecido pelo mesmo mundo que um dia o idolatrou? Os meses se arrastaram em uma repetição brutal. As pequenas vitórias, como conseguir dizer sim, dar 10 passos ou levar o garfo à própria boca, eram celebradas como títulos de Copa do Mundo.
Mas as perdas continuavam esmagadoras. Ele não podia escrever, não podia subir no palco, não podia fazer a única coisa que fazia o sofrimento da vida valer a pena: cantar. No início de 2014, Randy finalmente melhorou o suficiente para receber alta da UTI. Ele foi transferido para uma clínica de reabilitação. Ainda estava preso a uma cadeira de rodas, ainda era praticamente incapaz de falar, mas estava vivo. Os médicos olhavam para ele como se olhassem para um fantasma. Estatisticamente falando, ele deveria estar enterrado. O derrame, a parada cardíaca, o inchaço cerebral, qualquer um desses fatores isoladamente deveria ter sido fatal. E, no entanto, lá estava ele, cuspindo na cara de todos os prognósticos médicos. Mas sobreviver é muito diferente de viver. Randy passava horas sentado na cadeira de rodas, olhando para o nada, perdido em um silêncio absoluto que ninguém conseguia invadir. Grandes amigos da música country iam visitá-lo, esperando ter uma conversa, mas iam embora com o coração dilacerado quando percebiam que ele só conseguia responder com acenos de cabeça ou lágrimas. O Grand Ole Opry enviou flores majestosas. Colegas de profissão mandaram vídeos emocionantes, mas palavras de encorajamento soavam vazias para um homem que não conseguia respondê-las. Mary tornou-se a sua intérprete, a sua escudeira, a sua advogada perante o mundo. Ela se tornou tudo o que lhe restava. Mary Davis fez o que nenhum médico seria capaz de fazer. Ela aprendeu a ler o silêncio. Sem palavras para guiá-la, ela passou a decifrar cada expressão no rosto de Randy, cada movimento dos olhos, cada tremor nas mãos. Ela antecipava as necessidades dele muito antes que a frustração de não conseguir falar o fizesse chorar. Ela se transformou em uma guerreira de trincheira. Brigou ferozmente com as companhias de seguro de saúde, bateu de frente com juntas médicas inteiras e recusou, com todas as letras, qualquer sugestão de internar Randy em uma clínica de cuidados a longo prazo. O recado dela era claro: se ele fosse se curar, seria em casa, ao lado dela. E então, de forma lenta, dolorosa e contrariando absolutamente todas as previsões da medicina moderna, Randy Travis começou a voltar. Não de forma completa, não como num passe de mágica de cinema, mas o suficiente para lembrar ao mundo que lendas de verdade não morrem em silêncio. A voz que um dia fez estádios inteiros tremerem agora não passava de um sussurro quebrado e frágil, mas estava lá, lutando com unhas e dentes para ser ouvida outra vez. No início de 2014, Randy finalmente recebeu alta da clínica de reabilitação, mas a guerra estava apenas mudando de campo de batalha. Ele voltou para casa preso a uma cadeira de rodas. Sua fala se resumia a algumas poucas sílabas arrastadas e todo o lado direito de seu corpo continuava praticamente morto, paralisado pelo derrame. Pense na crueldade do contraste. O homem de energia inesgotável, que costumava fazer 200 shows enlouquecedores por ano, agora suava frio e quase desmaiava de exaustão apenas para ir do quarto até a sala de estar. Mas Mary não permitiu que ele hasteasse a bandeira branca. Toda santa manhã, o roteiro brutal se repetia. Fisioterapia. Mary o ajudava a sair da cama, segurando seu corpo pesado enquanto as pernas dele tremiam incontrolavelmente. Apoiado em um andador, ele praticava dar passos, arrastando o pé direito morto pelo chão, pingando de suor pelo esforço sobre-humano de avançar míseros 3 metros. Havia dias em que ele simplesmente desabava no chão, chorando de raiva e frustração. Mas havia dias em que ele rangia os dentes e forçava 20 passos, depois 30. Cada centímetro conquistado com dor era como um dedo do meio erguido, com orgulho caipira, para o derrame que havia tentado matá-lo. A terapia da fala era ainda mais impiedosa. 3 vezes por semana, uma fonoaudióloga ia até a casa deles para ensinar fonética básica a um dos maiores cantores da história. "Diga má!" Ela instruía com paciência. O rosto de Randy se contorcia. As veias do pescoço saltavam pelo esforço hercúleo.
e o que saía, muitas vezes, era apenas um ruído triste e ininteligível. Mas o suor começou a pagar dividendos. De forma agonizante, as sílabas viraram pedaços de palavras. O ma se transformou em Mary. Sim e não tornaram-se todo o seu vocabulário primário. Formar uma frase inteira ainda parecia um sonho a milênios de distância. A verdade é que a dor física não era a pior parte. O pior era a perda esmagadora de identidade. Antes de ser qualquer outra coisa no mundo, Randy Travis era uma voz. Sem ela, ele se sentia apagado da existência. Um fantasma assombrando a própria casa. Ele não podia contar suas histórias do interior. Não podia fazer piadas de bar. Não conseguia colocar para fora o tornado sombrio de pensamentos que girava solto dentro de seu cérebro machucado. A depressão caiu sobre ele como uma neblina espessa e sufocante. Em alguns dias, ele se recusava a fazer os exercícios. Apenas ficava sentado na cadeira de rodas, em absoluto silêncio, encarando os discos de platina na parede, que agora pareciam mais lápides de alguém que já havia morrido do que prêmios de uma vida conquistada. Mary via a escuridão se aproximando e lutava contra ela com um amor teimoso. Ela falava com ele o dia inteiro, narrava o que estava fazendo pela casa, colocava as músicas dele para tocar, lembrando a ele quem ele era, mesmo quando ele próprio já não conseguia se lembrar. Ela estabelecia metas humildes: ir até a caixa de correio, segurar o garfo, pronunciar 3 palavras novas. E quando ele conseguia, ela comemorava aos prantos, pulando como se ele tivesse acabado de ganhar outro Grammy. E funcionou. No meio de 2014, ele já conseguia andar curtas distâncias com a ajuda de uma bengala. Os passos eram tortos, mas o levavam aonde ele queria ir. No final daquele ano, ele já resmungava frases curtas. Não era uma cura milagrosa. Era pura sobrevivência. Um homem sendo reconstruído, tijolo por tijolo, um dia brutal de cada vez. Então, no dia 21 de março de 2015, Randy Travis deu a Mary o maior presente que um homem com o corpo quebrado poderia oferecer. Ele se casou com ela. A cerimônia foi minúscula, privada e íntima, realizada na casa deles no Texas, apenas com amigos muito próximos que não o haviam abandonado na tempestade. Randy vestiu um terno simples. Ele ficou de pé, apoiado com força em sua bengala, com a mão tremendo violentamente enquanto deslizava a aliança no dedo de Mary. Quando o pastor pediu que ele dissesse seus votos, Randy lutou contra a própria língua. As palavras saíram quebradas, arrastadas e terrivelmente lentas. Mas cada sílaba estava encharcada da mais pura gratidão pela mulher que se jogou na frente do trem para salvá-lo da morte. Mary diria mais tarde, enxugando as lágrimas: "Eu não me casei com o Randy Travis, o astro da música. Eu me casei com o homem que lutou todos os dias contra tudo para voltar para mim." Para Randy, aquele casamento não foi apenas uma declaração de amor romântico. Foi um grito de guerra. Foi ele dizendo ao universo que sua vida não havia acabado, que ele ainda tinha um motivo para abrir os olhos todas as manhãs, e o mundo não o havia esquecido. O ano de 2016 traria 2 momentos históricos que provariam de uma vez por todas que as lendas não morrem quando a voz acaba. Em outubro daquele ano, a Associação de Música Country, CMA, anunciou que Randy Travis seria imortalizado no Hall da Fama da Música Country, a honra máxima e suprema do gênero. Para qualquer outro artista, aquilo seria uma coroação, o carimbo dourado de uma carreira vitoriosa. Para Randy, teve um gosto agridoce de sangue e lágrimas. Ele passou a vida inteira lutando por respeito, e agora, quando o momento de glória máxima finalmente chegava, ele não tinha voz para agradecer ou cantar no próprio palco. A cerimônia de posse aconteceu em 16 de outubro de 2016, em Nashville. O salão estava lotado de gigantes da música:
Garth Brooks subiu ao púlpito com a voz embargada e lágrimas nos olhos, descrevendo como Randy havia salvado a vida de todos eles na indústria. Alan Jackson tocou Forever and Ever, Amen, enquanto a plateia inteira cantava junto, com os rostos molhados de choro. E então, Randy Travis subiu ao palco. Ele caminhou a passos lentos, mancando, escorado em sua bengala, com Mary segurando seu braço. Ele não podia fazer um discurso de aceitação. As palavras brilhantes que ele gostaria de dizer estavam trancadas por caminhos neurais mortos em seu cérebro. Em vez disso, ele apenas ficou parado ali. As lágrimas escorriam soltas pelo seu rosto, enquanto um telão exibia um vídeo pré-gravado com a voz de seus dias de glória, agradecendo a Nashville, agradecendo aos fãs e agradecendo a Deus. A plateia inteira de magnatas e superestrelas se levantou e aplaudiu de pé por mais de 3 minutos ininterruptos. Eles não estavam aplaudindo o astro de rádio que ele foi no passado. Estavam aplaudindo em reverência ao guerreiro brutal em que ele havia se transformado. Mas o momento que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para presenciar, ainda estava por vir. Em novembro de 2016, a famosa premiação anual do CMA Awards anunciou que Randy Travis faria uma aparição surpresa no palco durante um tributo especial. O burburinho tomou conta dos bastidores. A grande pergunta que pairava no ar apertava o coração de todos. Ele estaria lá apenas para sorrir e acenar? Ou o homem sem voz tentaria, diante de milhões de pessoas ao vivo, cantar mais uma vez? A ciência já havia batido o martelo. Era clinicamente impossível. O controle motor fino, os caminhos neurais complexos exigidos para que um ser humano pudesse cantar afinado, tudo aquilo havia sido pulverizado pelo derrame. Mas quando Randy Travis pisou no palco da Bridgestone Arena, amparado por Garth Brooks e cercado pelas maiores lendas da música country, a gravidade dentro daquele salão pareceu mudar. A banda tocou os primeiros acordes emocionantes de Amazing Grace, Preciosa Graça, o hino sagrado que Randy havia cantado incontáveis vezes ao longo de sua vida. Os outros astros cantaram as primeiras estrofes, com suas vozes limpas e poderosas se misturando lindamente. Mas quando o refrão final se aproximou, a música baixou. Todos eles deram um passo para trás. O centro do palco ficou vazio. Randy agarrou o pedestal do microfone com as 2 mãos trêmulas. Ele fechou os olhos, respirou fundo e abriu a boca. O que saiu pelos alto-falantes não foi aquele barítono de veludo, suave e impecável que havia definido uma geração inteira. Foi um som quebrado, frágil, uma voz que tremia e vacilava no ar, mas era, sem a menor sombra de dúvida, a voz de Randy Travis. O menino de Marshville estava cantando Amazing Grace, How Sweet the Sound. A arena simplesmente explodiu. 18.000 pessoas pularam de suas cadeiras em um salto uníssono. Pessoas soluçavam em voz alta, gritavam e aplaudiam freneticamente. No palco, o gigante Garth Brooks chorava sem esconder o rosto. Na plateia, até os executivos mais frios e calculistas da indústria musical enxugavam os olhos molhados. Em casa, milhões de pessoas assistindo pela televisão foram testemunhas de um milagre. Não um milagre da medicina, mas um milagre do espírito humano. Um homem a quem os médicos disseram que nunca mais cantaria na vida, acabava de provar que algumas coisas na nossa alma são indestrutíveis. Não podem ser mortas por um derrame. Não podem ser apagadas pela vergonha. Não podem ser silenciadas por nada. Randy conseguiu cantar apenas algumas poucas linhas antes que sua voz falhasse e desaparecesse novamente. Mas aqueles poucos segundos rasgados disseram absolutamente tudo. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou lutando. E a minha história ainda não acabou. Nos bastidores, longe das câmeras, Mary assistia a tudo com as lágrimas lavando o rosto.
Só ela sabia da verdade brutal escondida atrás daquelas cortinas. Aqueles 30 segundos de música custaram 3 anos de reabilitação torturante. Randy havia ensaiado aquele único e minúsculo momento por meses a fio, forçando os limites do próprio corpo danificado para recuperar uma fração mínima de controle vocal. Na grande maioria dos dias, as notas simplesmente se recusavam a sair. Mas naquela noite, naquele palco iluminado, diante do mundo inteiro, a voz veio. Aquela apresentação histórica não foi sobre cantar com perfeição. Foi sobre pura rebeldia, sobre bater o pé na terra e se recusar a deixar que uma tragédia escrevesse o último parágrafo da sua vida. Foi sobre provar que, mesmo quando o destino lhe rouba quase tudo, algo de insubstituível sempre permanece intacto. Depois da consagração no CMA Awards, Randy Travis deu as costas para o brilho de Nashville e voltou para a sua vida pacata e silenciosa no interior do Texas. Ele continuou a sua terapia física, continuou o seu longo e árduo processo de cura, e continuou aprendendo, na marra, a viver dentro de um corpo que já não obedecia aos seus comandos. Mas aquela entrada no Hall da Fama e aqueles 30 segundos cantando Amazing Grace devolveram a ele o tesouro mais valioso que havia perdido nos anos escuros de prisões, humilhações públicas e bebedeiras: a sua dignidade. Ele não era mais o Randy Travis, a estrela caída. Ele agora era o Randy Travis, o sobrevivente. E talvez, no fim das contas, esse seja o seu maior e mais belo legado. A década de ouro lhe entregou a fama. O derrame o tornou humano de novo. E a longa e tortuosa estrada de volta o transformou em um símbolo de algo muito mais profundo do que o talento puro: a resiliência humana. Hoje, na marca dos 75 anos de idade, um envelhecido Randy Travis vive tranquilamente em seu rancho no Texas, a quilômetros de distância dos holofotes implacáveis que um dia ditaram o ritmo de sua respiração. O mundo da música seguiu em frente. As rádios continuam sua busca frenética por novas estrelas, vozes mais jovens e tendências descartáveis. Mas Randy permanece firme. Não como uma relíquia empoeirada em um museu, mas como um lembrete vivo e pulsante de que a simples capacidade de sobreviver já é, por si só, uma forma majestosa de triunfo. Seus dias agora seguem um ritmo ditado pela necessidade física e não pela escolha. As manhãs começam invariavelmente com sessões de fisioterapia, alongamentos dolorosos e exercícios projetados apenas para assegurar a pouca mobilidade que ele lutou com sangue para reconquistar. O lado direito de seu corpo continua fraco. Seu caminhar é instável e incerto, mesmo com a ajuda inseparável da bengala de madeira que o acompanha há mais de uma década. Tarefas que não damos o menor valor, como abotoar uma camisa de flanela, amarrar os sapatos ou cortar um pedaço de comida no prato, exigem dele uma concentração absurda e um esforço monumental. O que no passado levava meros segundos, agora consome minutos cansativos. A fala continua sendo a sua montanha mais íngreme. Randy consegue se comunicar através de frases muito curtas e interrompidas, tropeçando nas sílabas, arrastando o som de um jeito que apenas os mais íntimos conseguem compreender perfeitamente. Ter uma conversa longa o deixa fisicamente esgotado. Pensamentos complexos continuam prisioneiros dentro dele. Você consegue vê-los brilhando em seus olhos azuis, mas eles não encontram o caminho para fora da boca. Ele depende profundamente de gestos com as mãos, expressões faciais e, acima de tudo, da intuição afiada de Mary para traduzir o que sua alma quer dizer. A voz fenomenal que antes ecoava em arenas majestosas é agora um sussurro áspero. De vez em quando, ele consegue cantarolar a melodia de alguma canção antiga, ou até mesmo arriscar um verso inteiro nos raros dias em que o corpo acorda com disposição. Mas sustentar o canto é uma tarefa impossível. Os caminhos do cérebro queimados pelo derrame nunca voltaram a crescer.
Os médicos, na verdade, balançam a cabeça impressionados pelo simples fato de ele emitir qualquer som. Mas para um homem que vivia da música, murmurar não é a mesma coisa que cantar. A perda ainda lateja no fundo do peito. É como a dor de um membro fantasma, um braço amputado que ele tenta alcançar na memória, mas que nunca consegue tocar de verdade. Mary Davis Travis, por sua vez, tornou-se infinitamente mais do que uma esposa. Ela é sua tradutora oficial, sua enfermeira particular, sua protetora feroz e a âncora que o prende à terra firme. É ela quem gerencia o labirinto de consultas médicas, coordena as intermináveis idas à terapia, cuida das contas e serve como um escudo de ferro contra um mundo exterior que não pensaria duas vezes antes de explorar a fragilidade de um ídolo. Amigos a descrevem como uma leoa disposta a morder. Ela não hesita em mandar visitantes embora da porta de casa, recusar pedidos de entrevistas de grandes canais de TV e cancelar aparições públicas se o seu instinto avisar que Randy não está se sentindo forte o suficiente. Algumas línguas venenosas de Nashville tentaram criticar esse controle, ecoando as mesmíssimas acusações cruéis que um dia foram atiradas contra Libby Hatcher. Mas quem convive com o casal conhece a diferença colossal entre as duas histórias. Libby construiu a carreira de Randy. Mary salvou a sua vida. O controle de Mary não é movido por ambição por palcos ou sede de lucros. É o instinto primitivo de manter vivo um homem frágil, habitando um corpo de vidro que está permanentemente a uma crise de saúde de distância do colapso total. A vida que eles construíram juntos é silenciosa, lenta e quase como a de monges. Eles passam as tardes assistindo a velhos filmes de faroeste na TV. Sentam-se lado a lado na varanda de madeira para ver o grande sol do Texas se pôr colorindo o céu. E naqueles domingos em que Randy acorda forte, eles caminham juntos até a igreja. Ali, naquele banco humilde, ele finalmente encontrou a paz que a fama nunca conseguiu comprar. Hoje, Mary Davis lê para ele os livros que Randy já não consegue ler sozinho. O tempo e os efeitos persistentes do derrame enfraqueceram sua visão, nublando as páginas que antes eram nítidas. Certamente, essa não é a vida que Randy imaginou aos 23 anos, enquanto dirigia rumo a Nashville, com nada além de sonhos no banco do passageiro. Mas é a vida que ele aprendeu a abraçar. Em cada amanhecer no Texas, ele encontra um motivo para agradecer por ainda estar aqui. Suas aparições públicas tornaram-se raras, escolhidas a dedo como pedras preciosas. Em 2019, ele subiu ao palco do Grammy para receber um prêmio pelo conjunto de sua obra. Randy não falou. Ele não conseguia articular as palavras que aquele momento solene exigia, mas sua simples presença, de pé e resiliente, disse absolutamente tudo. Os aplausos duraram quase 5 minutos. No auditório, artistas jovens e veteranos prestavam reverência não apenas ao seu catálogo de sucessos, mas à coragem de um homem que se recusou a ser apagado. Mesmo com a voz emudecida, o impacto de Randy Travis na música country permanece intocável. Ele não apenas teve hits, ele redirecionou o curso de todo um gênero musical. Quando a música country estava se perdendo em arranjos pop, Randy a puxou de volta pelas raízes, replantando-a no solo fértil e rústico do honky-tonk. Estrelas como Garth Brooks, Alan Jackson e George Strait o veem como o alicerce de suas carreiras. Até os novos astros de hoje, como Luke Combs, falam com devoção sobre álbuns como Storms of Life, que lhes ensinaram o que a verdadeira música do interior deve ser. Financeiramente, Randy vive uma vida confortável, mas sem extravagâncias. Suas músicas continuam a gerar frutos. O clássico Forever and Ever, Amen, ainda rende milhares de dólares anualmente, tocando em casamentos e comerciais por todo o mundo. Ele possui seu rancho no Texas, avaliado em milhões, e conta com os benefícios de apólices de seguro feitas nos seus anos de auge. Grande parte de sua fortuna foi consumida por tratamentos médicos caríssimos e reabilitações intensas, mas ele está longe da miséria. Contudo, para Randy,
O valor da vida hoje nada tem a ver com dinheiro. Em uma rara entrevista concedida através de Mary em 2023, perguntaram a ele como ele gostaria de ser lembrado. Mary traduziu a resposta dele com um olhar emocionado. Que eu tentei, que eu continuei tentando mesmo quando tudo tinha ido embora. Essa resposta revela a verdade mais profunda sobre Randy Travis. No final das contas, sua saga não é sobre 22 músicas em primeiro lugar ou 7 prêmios Grammy. É a história de um menino de Marshville, a quem disseram que não valia nada, que passou a vida provando o contrário, que caiu de forma espetacular sob os olhos do mundo e que se recusou a ficar no chão. O derrame não terminou sua história. Ele apenas mudou a forma como ela é contada. Randy não pode mais cantar seu testemunho, mas ele o vive. Cada passo dado com sua bengala é um verso. Cada frase arrastada é um refrão. Cada nascer do sol que ele testemunha é uma ponte para o amanhã. A saúde ainda é uma corda bamba. Aos 67 anos, com um histórico de insuficiência cardíaca e um derrame devastador, Randy vive em um tempo emprestado. Ele toma uma dezena de medicamentos diariamente para manter o coração batendo e a pressão sob controle. Seus médicos não lhe prometem décadas de vida, prometem cuidado e gratidão por cada ano conquistado. Randy sabe disso. Ele fez as pazes com a mortalidade de uma forma que pouca gente consegue. Ele já sobreviveu ao que deveria tê-lo matado. Ele já cantou quando disseram que era impossível. Ele já andou quando o destino o queria em uma cadeira de rodas. Tudo o que vem agora é pura graça. Sua relação com o passado é complexa e carregada de saudade. Ele não ouve seus próprios discos com frequência. Mary confessa que isso o deixa triste demais, como se estivesse de luto pela voz que perdeu. Mas ocasionalmente, em noites silenciosas, ela coloca para tocar On the Other Hand ou Digging Up Bones. Randy fecha os olhos e cantarola baixinho, com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo, lembrando-se de como era a sensação de ser inteiro. Com Libby Hatcher, ele finalmente alcançou uma trégua silenciosa. Eles não se falam, mas o veneno secou. O tempo e a tragédia têm uma maneira poderosa de queimar o ressentimento, deixando apenas o reconhecimento do que foi vivido. Ela deu tudo por ele. Ele deu tudo por ela. E ambos pagaram preços brutais pelo sonho que perseguiram juntos. Seu maior arrependimento, como ele indica através de Mary, ainda são as prisões e o escândalo. A vergonha que trouxe para si mesmo e para aqueles que o amavam. A foto nu na delegacia, que infelizmente sobreviverá a ele na internet. Ele sabe que desapontou fãs que acreditavam que ele era melhor do que aquilo. Randy não pode apagar esses erros, mas aprendeu a carregá-los de forma diferente. Não como uma sentença de morte, mas como a prova de quão longe ele conseguiu escalar para voltar. Talvez esse seja o legado final de Randy Travis. Não são os discos de platina ou a placa no Hall da Fama. É a prova viva de que cair não precisa ser o fim. É a demonstração de que perder a sua voz não significa, de forma alguma, perder a sua história. Randy Travis perdeu o canto, mas nunca deixou de ser a canção. A história de Randy Travis nos ensina que, mesmo quando tudo é arrancado, a fama, a fortuna, a dignidade e até a habilidade física, algo essencial e sagrado permanece. A teimosa recusa humana em desistir. Em seu auge, Randy Travis salvou a música country. Em seu sofrimento, ele se tornou algo muito mais valioso. Um símbolo de resiliência para qualquer pessoa que já perdeu tudo e se perguntou se ainda havia um motivo para continuar. A resposta, vivida diariamente em um rancho no Texas, por um homem que mal consegue falar, mas que se recusa a ser silenciado, é sim. Sempre sim. Randy Travis talvez nunca mais volte a cantar. Pelo menos não daquela forma que um dia parou o mundo. Mas sua vida, quebrada e reconstruída pedaço por pedaço, é uma canção em si mesma. É uma melodia que sussurra para qualquer um que esteja disposto a ouvir. Você pode sobreviver ao que deveria te destruir.
você pode encontrar significado após a perda. E a graça, aquela graça preciosa sobre a qual ele cantou, pode te encontrar mesmo no vale mais profundo e escuro. A voz pode ter partido, mas o homem permanece, e nessa permanência reside uma mensagem muito mais poderosa do que qualquer letra que ele já tenha escrito em toda a sua vida. O silêncio de Randy Travis é, hoje, o seu grito mais bonito. 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 Grito mais bonito.